Terça-feira, 30 de julho. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesta terça-feira da 17ª semana do tempo comum, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. Os joios são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Meu querido irmão, minha querida irmã, 2/3 das parábolas evangélicas sobre o reino são explicadas por Jesus aos seus discípulos. A do joio no trigo, que lemos no sábado passado, é uma delas, como vemos hoje. Tal como na parábola do semeador, a explicação da parábola do joio há que atribuir ao evangelista, que por sua vez reflete a leitura que da mesma fez a primitiva comunidade, o que não obsta minimamente a inspiração do texto sagrado. Na interpretação da parábola do joio, observamos duas partes. Primeira, a explicação alegórica das 7 palavras mais importantes do relato, o que constitui um pequeno léxico de termos alegóricos, o quem é quem na parábola. A explicação é colocada na boca de Jesus, já em casa, e a pedido dos seus discípulos. Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os cidadãos do reino, os joios são os partidários do maligno, o inimigo que semeia é o diabo, a colheita é o fim do mundo e os ceifadores são os anjos. A segunda parte da interpretação opõe o destino divergente do joio e do trigo, isto é, dos pecadores e dos justos, no juízo final, que se descreve com a clássica terminologia apocalíptica da Bíblia: fornalha ardente, pranto e ranger de dentes. Aqui também, como na parábola do semeador, produz-se um deslizamento de acento, pois a explicação não toca o ponto central da parábola nos lábios de Jesus, que é a paciência tolerante de Deus. Em vez da inevitável coexistência do trigo e do joio, do bem e do mal, dos justos e de pecadores, no mundo e dentro, inclusive, da igreja, que é o principal acento teológico querigmático da parábola em si, a interpretação da mesma sublinha a sorte desigual de bons e maus no fim dos tempos. Para os primeiros é o reino do Pai, e para os segundos a fornalha ardente, e onde se conclui implicitamente uma exortação: não abusar da paciência de Deus, porque no fim chegará o seu julgamento. Além da intolerância, outra tentação que ronda continuamente os discípulos de Cristo, e a qual cedemos frequentemente, é a impaciência. Essa gera pessimismo desalentador perante a dura realidade da nossa própria limitação e de um mundo secularizado que se mostra impermeável aos valores do Espírito e à transcendência de Deus. Se fizéssemos um balanço histórico e social depois de 20 séculos de cristianismo, os resultados poderiam parecer ambíguos à primeira vista. E mais, hoje em dia, em que o deserto da incredulidade cresce pungente à nossa volta, às vezes somos tentados a pensar que a nossa súplica no Pai Nosso, venha a nós o vosso reino, repetida por gerações de crentes durante séculos, não acelera a sua vinda. Ilusão derrotista, impaciência pseudo-evangélica que nos leva ao desalento. Sem que saibamos como, a semente do reino germina e frutifica onde quer que um homem ou mulher respondem a Deus. Ele é quem dá o crescimento e espera pacientemente a colheita.
A própria natureza da evangelização e a experiência histórica nos demonstram que os planos de Deus não coincidem com a nossa programação, ativismo e cálculo de investimentos e prazos que vencem, nem com os nossos projetos de rendimento percentual e eficácia avassaladora. Embora também seja verdade que a nós nos cabe empregar todos os meios possíveis no serviço do reino e do evangelho. Assim, temos de lançar mão de todos os recursos que estejam ao nosso alcance hoje em dia: alocuções, escritos, homilias, catequeses, métodos de imagem e penetração social, pedagogia e psicologia, estudos linguísticos, meios de comunicação social, sinais atuais de expressão como a literatura, a arte, a música, mas sem procurar protagonismo em tudo isso e sem esperar e menos exigir necessariamente o êxito imediato e palpável. O crescimento do reino de Deus segue um processo desconcertante para a nossa impaciência, mas não permite o derrotismo pessimista nem o desespero, porque o êxito final é de Deus, que tem nas suas mãos as chaves da história humana. Por fim, rezemos. Bendito sejas, Deus paciente e misericordioso, porque sendo soberano poderoso, julgas com moderação e nos perdoas com grande indulgência. Agindo assim, ensinaste o teu povo que o justo deve ser humano, e deste aos teus filhos a doce esperança de que, no pecado, dás um lugar ao arrependimento. Faz que saibamos assumir as nossas próprias limitações e as dos nossos irmãos, como tu nos aceitas a todos. Ensina-nos a combinar a laboriosidade e a paciência para vencer a inação e o desalento, sabendo esperar que a semente do reino frutifique em nós. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.